E hoje eu quero conversar com você sobre muitos negócios acabam ficando estagnados por esse ponto cego, que é o ponto cego do perfeccionismo e como que ele atua se escondendo, se misturando nas intenções do dono de um negócio e distorcendo as decisões que ele toma, distorcendo as ações que ele vai tomar e transformando o dono do negócio num grande gargalo. Então, existe até possibilidade de crescimento, mas por conta do ponto cego do perfeccionismo, o dono do negócio se torna o gargalo do próprio negócio. Então, se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu criei aqui a Decision Pro, que é uma empresa que cria sistemas para o dono do negócio conseguir vencer seus pontos cegos, conseguir implementar uma gestão descomplicada para escalar com cada vez mais confiabilidade, previsibilidade, sabendo fazer os seus processos seletivos nas suas contratações e organizando o crescimento, arrumando a casa para crescer cada vez melhor. E com isso ele consegue crescer mais e continuar crescendo com mais previsibilidade, confiabilidade e consistência no mercado através dos sistemas, ok? Então é necessário esse sistema. Por que o dono ele precisa de um sistema de pensamento agora? A gente está falando aqui hoje, eu quero aprofundar com você no jeito que um dono deve pensar o crescimento do negócio. Ao acompanhar muitos empresários, donos de negócio de diversos níveis, de diversos nichos, eu comecei a perceber alguns padrões, alguns jeitos de alguns negócios que tinham uma característica que tem a ver com o perfeccionismo. Eu já vou definir um pouco melhor o que é isso. Como o dono se via muito travado, né? O dono travava o negócio, por mais que ele tivesse time, por mais que ele tivesse condições, estrutura e até demanda de mercado. E por que eu estou chamando de ponto cego do perfeccionismo? Eu quero trazer para você que o perfeccionismo, do que a gente vê hoje, né, no mercado, esses traços de querer as coisas mais bem feitas a um nível quase pactológico, né? É um nível complicado, um nível que não é adaptativo, ou seja, ele não é produtivo. Se você procurar as definições de perfeccionismo clássicas, né, o ismo já é uma obsessão com algo. Se você colocar o ismo ali, né, consumismo, perfeccionismo, extremismo, já é algo que saiu do eixo, né? E muitas vezes eu quero chamar a atenção aqui desse ponto cego, porque o perfeccionismo, para algumas pessoas, muitos experts vivem isso. A gente atende coprodutores que, nossa, tem uma dor de cabeça enorme com experts e empresários que estão vencendo essa tendência ao perfeccionismo, que é uma obsessão com uma qualidade ideal, né? Só que ele não percebe. Esse que é o problema. O grande problema dos extremismos, dos pontos cegos, é que eles não são percebidos, eles são pontos cegos. Eles influenciam na tomada de decisão, eles fazem com que exista uma obsessão com qualidade ao ponto de travar. Então, ao invés de ter um bom senso, de ter algumas antídotos que eu vou colocar aqui para o perfeccionismo, o dono ele acaba preso num microgerenciamento. Ele começa a acreditar que só ele faz bem feito as coisas, e esse problema desse ponto cego é que ele vai fazer com que isso comece a acontecer na realidade. Então, quando não há clareza de como um ponto cego age no dia a dia da pessoa, essa pessoa normalmente ela tá refém, ela está sendo coordenada por esse ponto cego. Então essa foi uma coisa que eu presenciei muito nos atendimentos aqui, claro que numa autoavaliação, e eu quero compartilhar com você o efeito disso e o que fazer. Normalmente, você precisa perceber, e eu recomendo fazer uma autoavaliação, ter o seu journal diário, para você escrever os seus pensamentos, para perceber como as emoções, como o jeito que você vem tocando o negócio, como o seu estado emocional, ele influencia na hora de você tomar decisões importantes. Então, o perfeccionismo em si, ele vai travar porque ele vai gerar necessidades muito exigentes de serem atendidas. Então, o dono começa a demandar uma presença absurda da equipe, uma qualidade que nem ele mesmo muitas vezes consegue comparecer com ela, consegue executar. Ele vai ter dificuldade
em lidar com os erros ao longo do crescimento de um negócio. Um negócio que cresce, o negócio é uma estrutura composta por cliente, por colaboradores. É natural que vão existir erros. Ele vai imaginar que ele vai conseguir criar uma estrutura ou que ele vai mesmo precisar ter uma estrutura com toda a segurança possível para poder crescer. Então esse gargalo, o problema do perfeccionismo é que ele cria um gargalo que não existe. E os pontos cegos fazem exatamente isso. Existem as resistências naturais do mercado, o fato de um cliente ser desconhecido e precisar passar por uma jornada ali de conhecimento, os esforços com tráfego para se encontrar o público-alvo correto, as campanhas, o treinamento de um colaborador, tudo isso são resistências reais que uma empresa tem, que um negócio tem. Mas o problema é que quando o dono não está consciente dos próprios pontos cegos nas tomadas de decisão que ele tem, ele acaba criando mais resistência ainda. E o perfeccionismo é uma delas. E o que o perfeccionismo faz? Que eu já documentei aqui, já percebi. Tanto numa avaliação padronizada ao atender muitos tipos diferentes de pessoas e de clientes ao longo desses anos, a gente começa a perceber os padrões. Normalmente o ponto cego do perfeccionismo, ele cria um ideal. E esse ideal, ele não é um ideal para ser, não é um ideal um dia para ser procurado. Ele é um ideal que precisa ter sido cumprido para que possam acontecer próximas coisas no negócio. Então você vê o nível de loucura. Então o perfeccionismo, ele é uma doideira, ele é uma loucura, é uma alucinação que o dono precisa extirpar. E como é que o dono precisa, o perfeccionismo, inclusive, só trazer um pouco aqui, o perfeccionismo tem a ver muito com imaturidade, de não entender o mundo real, as coisas como elas são. Então, se o dono está operando, né, nesse modelo, ele vai ter muito problema, ele vai estressar muito o time, ele não vai confiar nas pessoas. Olha lá o que o ponto cego do perfeccionismo faz. Faz com que não confie nas pessoas, com que ninguém atenda aos padrões de exigência. E a gente percebe que um dono está operando no modo de perfeccionismo, que é quando ele não tem critérios claros, ele não coloca metas, ele não tem limites bem definidos, ele tem muita dificuldade em implementar um plano progressivo, gradativo e progressivo, é extremista, as coisas precisam acontecer muito rápido. Então esse ponto cego distorce totalmente, cria uma sorte enorme de problemas na operação de um negócio digital. Então, ou no negócio físico, seja de qualquer negócio. E eu vejo muitas empresas que crescem e que fluem melhor quando o dono tem uma mentalidade mais prática. Ele pode ser até que ele tenha uma tendência a ser perfeccionista, mas ele não deixa, ele conhece o efeito disso na prática e ele não deixa isso acontecer. É uma disciplina, porque cada um tem as suas tendências. Tem pessoas que acabam sendo até desleixadas demais e aqui tem pessoas que são excessivamente cautelosas demais e que isso acaba travando o crescimento e a possibilidade de contribuição e limitando a possibilidade até nos relacionamentos pessoais, né? Tanto pessoais como profissionais. Então o perfeccionismo é um ponto cego que gera problemas em todas essas áreas, né? Então, qual que é um grande problema que a gente vai ter para concluir aqui na hora de um perfeccionista ir lá e fazer e trabalhar o crescimento? Porque o perfeccionismo, ele é uma fixação, ao meu ver aqui, com um estado ideal, um estado quase que estagnado assim, e não parece, né? Mas é como se existisse um jeito fixo de fazer as coisas e na verdade a realidade ela é dinâmica. Na hora de implementar um projeto vão acontecer coisas inesperadas que podem ser boas e podem ser ruins. E se o dono tem essa característica fixa do perfeccionismo ali atuando, ele vai lidar muito mal com as frustrações do crescimento, com as instabilidades, com as flutuações do mercado, ele vai tentar inclusive controlar o mercado, ele vai buscar excessivamente uma segurança, ele não vai compreender que ele precisa trilhar relacionamento, construir relacionamentos com o time, porque na verdade tem que estar tudo construído, tudo tem que estar pronto. Então, ele vai tender a ter um choque de gestão, a fazer as coisas de forma muito extrema e não vai conseguir sustentar as suas ações. Então, por isso que se o dono está comprometido a escalar o negócio, se ele quer crescer e continuar crescendo,
ele vai precisar lidar com os pontos cegos dele. E se for identificado o ponto cego em particular que eu estou falando aqui, que é do perfeccionismo, ele precisa cuidar. E para cuidar do ponto cego do perfeccionismo, basta criar limites claros, prazos, viver o desconforto de fazer as coisas da melhor forma possível, né? Saber ter essa moderação de que o que foi possível fazer hoje, qual foi o ganho que eu tive hoje, qual foi o ganho que minha equipe teve hoje. O perfeccionista, normalmente, que está vivenciando essa linha, note que o perfeccionismo ele torna as pessoas mais individualistas, intolerantes, e isso não é bom. Então, o dono que está vivendo isso, ele vai precisar se trabalhar para aprender progressiva e gradativamente a confiar mais nos outros. Só que para poder confiar, ele vai precisar ter um sistema. E o sistema que eu desenvolvi aqui na Decision Pro é a Aliança Pro, que permite com que o dono se proteja das próprias tendências dele, dos próprios pontos cegos, através de critérios bem definidos, de alinhamentos, de tudo no papel, estando na mesma página, que isso vai ajudar a ter mais confiança e a vencer os pontos cegos do crescimento. Então, cuidado com o ponto cego que rege o negócio. Observe donos de negócios, se observe para que se o seu próprio comportamento não se tornou o gargalo do próprio negócio e criando coisas que não existem, como é o caso do perfeccionismo, beleza? Esse foi um ponto de atenção aqui para todo dono de negócio que tem essa tendência. E se você gostou desse conteúdo, considere dar o seu like aqui, que ajuda o canal. E também eu vou falar para você que se você se identificou com esse traço, existe uma formas práticas de progressiva e gradativamente tirar esse traço do controle do próprio negócio e tornar o sistema mais estruturado, mais objetivo, através de bons limites, através de prioridades bem definidas, através de sistemas de relacionamentos de trabalho que são mais estruturados. A gente vê também, só um adendo aqui que é importante trazer, existem muitos heads de lideranças que eu atendo que também tem esse comportamento. Então, nem sempre o dono já venceu esse comportamento, mas o head ali, o dono é muito exigente e se vê muito obrigado a fazer as coisas sempre do jeito mais perfeito possível, que não é real, e isso acaba atrapalhando na operação também. Então, por isso, é tão vital fazer uma redefinição de que o perfeccionismo não pode estar no controle da empresa, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você precisa trabalhar esses traços em você ou nos seus colaboradores, considere também conhecer como a Decision Pro, eu que estou aqui, posso ajudar você nessa jornada, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.